Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema Vencendo as Tentações. Mateus capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de mais nada, os evangelhos sinóticos narram o momento em que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, analisando o texto de Mateus, gostaria de compartilhar 3 aprendizados a partir da postura de Jesus diante das ofertas de Satanás, para que possamos caminhar na vida cristã resistindo com Jesus às tentações. A primeira tentação, a do egoísmo. Inicialmente, a primeira tentação de Satanás teve como alvo a satisfação de sua necessidade mais básica, a fome. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em resposta ao tentador, Jesus rejeita a perspectiva de satisfação de sua fome e de seu ego. Aponta para o Pai e para o alimento espiritual que só Ele provê, a palavra de Deus, que deve orientar as nossas necessidades. Jesus, porém, respondeu a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim devemos resistir à tentação de pensarmos primeiro em nós e não em Deus e no próximo. Especialmente nos dias difíceis que vivemos em que as circunstâncias nos impõem tantas restrições. Que Deus nos ajude e que o tempo no deserto seja um tempo de amadurecimento em nossas vidas, cumprindo o propósito que Ele determinou. Segundo, aqui nós vamos ver a tentação da desconfiança que o diabo tentou colocar no coração de Jesus. O texto diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A segunda tentação de Satanás teve como alvo a satisfação de uma necessidade um pouco mais complexa, a segurança. Porém, em resposta ao tentador, Jesus rejeita a perspectiva de colocar a proteção paternal à prova, aponta para a sua confiança que vai além de qualquer teste. Respondeu Jesus a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Semelhantemente, o cuidado de Deus é manifestado graciosamente por sua providência diária, mas não deve ser motivo para negligência ou para imprudência com aquilo que é de nossa responsabilidade. Em terceiro lugar, a tentação da idolatria. A última tentação de Satanás no deserto teve como alvo a satisfação de uma necessidade plantada no coração do homem pelo próprio Deus, a adoração. O texto diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Contudo, em resposta ao tentador, Jesus rejeita o atalho para reinar em troca da adoração a Satanás. Aponta para a lei de Deus e reafirma sua submissão à agenda do Pai, aos desígnios de Deus. O texto diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluias! Irmãos, desse modo, quando colocamos o poder, as conquistas, as pessoas ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, ofendemos aquele que nos criou para a sua glória. Com isto, deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus venceu. Ainda mais, além de nos mostrar o que aprender com Jesus, o relato do Evangelho de Mateus deve nos inspirar a depender dele, abandonando qualquer tentativa de êxito baseada em nossas próprias obras. Portanto, que Deus nos capacite a não perder de vista essa perspectiva em nossas vidas diante das tentações, para seguirmos resistindo com Jesus às tentações.
Meus irmãos, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a viver para a glória dele, obedecendo os seus mandamentos e sendo fiel, observando a sua lei, meditando, vivendo por meio dela, estando em comunhão com o corpo de Cristo. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.